Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós, meus amados, mais uma vez juntos no programa Meditação, convosco, pastor Danilo Moura. Estamos aqui para adorar ao nome do Senhor, meditando na sua palavra. Palavra do Senhor que é o nosso mapa, o nosso guia, que nos conduz à salvação. Esse programa é uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Bauru, em toda a nossa região, sob a presidência do pastor Arnaldo Belchior. Querido, venha participar conosco dos nossos cultos no Templo Sede, na Rua Aparecida, número 710, quartas e sextas-feiras, às 19h30, também aos domingos às 18h30, venha adorar o nome do Senhor, nosso Deus. Nessa manhã, meus amados, gostaria de vos convidar a abrir sua Bíblia no livro de Romanos, carta de Paulo à igreja em Roma. Romanos, capítulo de número 12, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Nos diz assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que me é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Meus amados, meditamos aqui nesses versos, uma leitura um pouco mais extensa que o convencional, mas tendo em vista o assunto que abordamos ontem, acerca do amor, eu gostaria também de falar um pouco acerca do corpo de Cristo. Muito se fala, ou falamos hoje, em igreja, mas o que é de fato a igreja? Nós somos a Igreja Assembleia de Deus. Muitas outras denominações existem. Entretanto, quando o Senhor Jesus nos diz, ou pela sua palavra nos diz, que virá para buscar a sua igreja, obviamente não está falando de uma placa ou de uma denominação, de uma determinada igreja ou instituição religiosa. O Senhor está falando acerca de um povo seu, como a Bíblia nos diz, um povo especial, zeloso e de boas obras, que por certo parte sairá da nossa igreja, parte de outras denominações, e essas pessoas compõem a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, que subirá ao céu ante o arrebatamento. Agora, nessa passagem, eu quero falar um pouco convosco acerca do culto. Você que já é frequente, é fiel aos cultos, você que não conhece ainda, participe. Já demos o nosso endereço aqui, participe conosco. Mas eu quero frisar aqui convosco o primeiro verso que lemos. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando falamos acerca de culto, querido, não estamos falando simplesmente
de um momento ou de uma liturgia que é seguida em determinada instituição religiosa. Nesse verso fica claro que o culto ele é individual e não é um único momento, porque aqui a palavra do Senhor nos convida a apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo? Queridos, nós ouvimos algumas colocações hoje em dia que diz que o Senhor Jesus quer o seu coração, o Senhor Jesus, ele quer isso ou quer aquilo. Fato é que o Senhor Jesus, ele nos quer. Ele nos escolheu e ainda a Bíblia frisa, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Quando nós passamos a servir ao Senhor, precisamos entender que a nossa vida é transformada, que nós deixamos determinadas atitudes que fazíamos e passamos a ter uma vida diferente. Quem aceita o Senhor Jesus Cristo, aceita o Senhor para ter a salvação na sua vida. Tanto o Senhor diz, vinde como estás. Mas a Bíblia também diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não é uma parte, não é uma porção, não é só um pouquinho. Tudo se fez novo. A nossa vida é transformada à medida que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Quando você vai apresentar um culto a Deus, é você que vai apresentar um culto. Nós não devemos assistir ao culto, devemos apresentar. E não em um momento, mas em todos os momentos do nosso dia, em toda a nossa vida, nós devemos apresentar-nos ao Senhor como o próprio culto. Quando falamos em sacrifício vivo, ora, o que é um sacrifício se não algo que você faz e que exige um determinado esforço, exige uma determinada renúncia? Isso é um sacrifício. Sacrifício muitas vezes implica em você deixar a sua própria vontade para fazer a vontade de outro. No caso, fazer a vontade de Deus. Se você tem vontade, em dado momento, como um exemplo, de passar alguém para trás e levar vantagem sobre isso, é uma vontade que talvez você tenha, mas olha, farei e isso não vai prejudicar alguém, não vai fazer falta. Mas, quando vivemos segundo a palavra de Deus, nós sabemos que aquilo que é errado não faz mais parte da nossa vida. Logo, você renuncia àquela atitude, você deixa de fazer aquilo para agradar a Deus. Esse é o ponto de você viver oferecendo um sacrifício, a sua vida em sacrifício vivo ao Senhor. É um sacrifício, ou seja, é uma renúncia, é deixar algo que você gostaria de fazer para fazer algo que vai agradar a Deus. Sacrifício vivo, santo. O que é ser santo? É ser separado, é ser diferente. Não basta ser um sacrifício com a motivação que o mundo emprega como uma motivação boa. Hoje, nós fazemos uma separação. Quando a sociedade condena determinada coisa, nós não praticamos. Quando a sociedade julga normal, nós dizemos, bom, não faz mal para ninguém, farei. Mas, na verdade, o filtro para as nossas atitudes não deve ser a receptividade da sociedade, mas sim a palavra de Deus. Esse programa leva o nome de meditação porque precisa nos levar a refletir sobre algumas coisas. Não é porque o mundo ou a sociedade não condena determinada atitude que eu posso praticá-la. O nosso mapa, querido, é a palavra de Deus e não é a opinião da sociedade. Hoje, não só a sociedade, mas as leis dizem que muitas coisas que não podia, agora pode. Que não eram corretas, agora já não são mais um grande problema para a sociedade. Mas a palavra de Deus não muda, ela continua a mesma.
Logo, querido, uma mentirinha que não vai fazer mal para ninguém, a sociedade diz, não tem problema. A palavra do Senhor diz que ficarão de fora todo aquele que ama e pratica a mentira. Fora de onde? Fora do céu. Qualquer que ama ou pratica a mentira não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então nós precisamos nos abster, ou seja, nos afastar daquilo que distancia Deus das nossas vidas. O seu corpo, a sua vida, é o seu culto a Deus. Quando você passa ao longo do seu dia aflito, angustiado por determinada coisa, chega ao final do dia você diz, não, eu vou para o culto, porque lá eu vou receber alguma coisa. Na verdade, o seu culto está indo com você. Você muitas vezes vai ao templo, vai ao lugar que nós denominamos igreja e chega ali querendo assistir o culto, quando na verdade você é o culto. E como tem sido o seu culto? Como tem sido a sua vida apresentada diante de Deus? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ninguém gosta de estar em companhia de alguém que não é agradável. Você tem o seu hall de amigos, as pessoas que estão próximas a você, porque elas agradam a você. Porque pessoas que desagradam, você procura não manter por perto. Você não fica perto dessa pessoa. Ainda que não tenha nada contra, mas se ela não te agrada, você não fica perto dela. E por que nós queremos que Deus fique perto de nós se nós desagradamos a Ele? Se nós muitas vezes, com as nossas atitudes, desagradamos a Deus. Obviamente, o juízo, o julgamento de Deus não é como o nosso, porque se fosse a mesma medida do nosso julgamento, Deus não estaria próximo a nós. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são motivo de não sermos consumidos. É a misericórdia dele que transcende todo o nosso entendimento, que faz com que Deus permaneça perto de nós, mesmo quando nós falhamos. Querido, passe a apresentar a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque assim você cumprirá a palavra de Deus. O verso que nós lemos, nós já meditamos outrora no verso de número 2, que fala acerca do conformismo. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, a palavra do Senhor nos orienta a não estar conformados com esse mundo. Ou seja, não ceder a essas pressões. Muitas vezes você tem amigos que te influenciam de um lado e de outro, mas seja guiado pela palavra de Deus e não influenciado. A influência, ela interfere em pequenas partes das suas decisões. O guia, ele mostra para onde você deve ir. A influência nós recebemos de muitos lugares, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, em casa, em meio aos nossos vizinhos, em meio à nossa família, que nem sempre professa a mesma fé. Somos influenciados. Mas a palavra do Senhor precisa ser o nosso guia, o nosso mapa maior. Por isso a Bíblia fala para não nos conformarmos com esse mundo. Ora, se eu estiver satisfeito e disser, não, a minha vida está bem como está, deixa do jeito que está. Na verdade, o mundo evolui, as coisas mudam. Se nós permanecermos como estamos, ficaremos para trás. Mas acontece que ainda que o mundo mude, a Bíblia está nos dizendo para não nos conformar com esse mundo, mas nos transformar. Como assim? Como eu posso não mudar e ao mesmo tempo me transformar? Ora, queridos, a sociedade 100 anos atrás era muito diferente.
Os costumes da época eram muito diferentes, mas a palavra do Senhor continua igual. Talvez, se agora é um hábito que as pessoas usem roupas pretas, daqui a 100 anos isso pode não ser mais cabível. E eu posso me adequar à sociedade sem infringir a palavra de Deus. Mas para isso preciso entender que tudo que faço, tudo que falo e da maneira como me comporto, isto é o meu culto racional. Essa é a minha adoração, esse é o meu louvor a Deus. Você tem apresentado a sua vida realmente em louvor ao Senhor? Devemos ter na nossa vida, claro, o nosso trabalho, a nossa família, estar inseridos na sociedade. Entretanto, querido, não nos esquecer de que a prioridade maior na nossa vida precisa ser o Senhor nosso Deus. Se Ele não for a prioridade, nós precisamos mudar. Precisamos tornar a fazer as primeiras obras, voltar a ser fiéis à palavra do Senhor. O primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas. Não é sobre algumas, metade, parcial, não, é sobre todas. Todas as coisas. E se eu aplico todas, isso também vem diretamente com a minha vontade. Eu preciso amar a Deus acima da minha própria vida. Ontem nós falamos acerca do amor. E eu quero pontuar mais uma vez esse verso que nós lemos. Nós conhecemos o amor porque Ele se entregou por nós. Ele entregou a própria vida. O Senhor Jesus entregou a própria vida por nós. Ele deu o exemplo, querido. E nós muitas vezes, por um capricho, por um mimo, por algo que nós queremos, nós dizemos, eu vou ignorar um pouco. Não faz mal. Deus me entende. Se você precisa se justificar para você mesmo o que você está fazendo, provavelmente é porque você sabe que não deveria fazê-lo. Quando nós dedicamos muito tempo a justificar alguma coisa, muitas vezes isso indica que nós não concordamos com o que estamos fazendo, porque sabemos que a palavra do Senhor condena. Amado, o Espírito Santo de Deus habita na nossa vida a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Se você já aceitou Jesus, saiba que o Espírito Santo está falando contigo. Saiba que o Espírito Santo te alerta acerca de muitas coisas e que às vezes nós ignoramos o que o Espírito Santo fala. Dá ouvidos ao Espírito Santo. Passe a dar ouvido a Deus. Porque Ele fala contigo, Ele te instrui, Ele te orienta acerca das suas decisões, acerca do seu culto, da sua vida. A sua vida é adoração. E tem sido uma adoração fiel? Porque senão, meu amado, o Senhor te convida a voltar, a ser fiel, a conduzir sua vida em adoração. As falhas e os problemas do nosso dia a dia acontecem. Mas Jesus está pronto a nos perdoar, a restaurar a nossa comunhão. A Bíblia diz assim no livro de Provérbios: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcança misericórdia. Se você quer tornar ao Senhor, querido, deixe o pecado e volte. Se você tem feito algo que desagrada a Deus, abandone o pecado, volte ao Senhor. Ele te ama tanto que se entregou por ti. Então, querido, esteja próximo a Deus, se achegue ao Senhor, ou como a Bíblia diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Sua vida é o seu culto, o seu culto é a sua adoração. Apresente a sua vida em adoração a Deus. Esse é o teu culto racional, esse é o seu culto consciente, é uma vida íntegra, uma vida santa diante
do Senhor nosso Deus. Meus amados, eu quero orar ao Senhor. Se há algum ponto na sua vida que essa mensagem fez com que você se lembrasse e soubesse que precisa mudar, eu te convido a fechar os olhos, peça perdão a Deus, mude a sua conduta. Jesus Cristo é misericordioso. Ele perdoa, Ele restaura e o Espírito Santo do Senhor nos regenera. Vamos orar ao Senhor, querido. Faça uma oração sincera a Deus e peça para que Ele molde a sua vida conforme os padrões de integridade da Palavra de Deus. Feche os teus olhos. Bendito Deus e Pai, nesse momento, diante da Tua Palavra, nós nos apresentamos a Ti. Pai, a Tua Palavra foi mencionada aqui. Muitos que estão nos seus lares agora estão pedindo perdão, Pai, assim como também quero pedir. Perdoa, Senhor, minhas falhas, os meus pecados. Que o Senhor possa me transformar, possa me renovar a cada dia, possa fazer de mim uma nova criatura nos Teus padrões, que eu esteja caminhando segundo Tua vontade. Eu peço que o Senhor visite a cada um desses que ouviram esta palavra, nos desperta para que possamos viver em santidade, para que sejamos chamados filhos de Deus, vivamos, Senhor, em conformidade com o que o Senhor tem para nós. Fica conosco, Senhor, é o que eu te peço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Querido irmão, que Deus te abençoe grandemente. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus Cristo. Todo tempo vigiando e adorar, mantendo brancas tuas vestes. Sei também que para resistir às tentações e firme prosseguir, você precisa sempre a Deus buscar. Meu irmão, não tema e creia que você conseguirá. Se vir pra guerrear, pois a vitória está nas mãos de quem luta. Se está no nome de Jesus firmada a tua fé, exalte o nome de Jesus de Nazaré. Existe agora o inimigo e ele fugirá. Somente a Deus temer e não recua. Toma posse de tua bênção hoje pela fé e exalte a Deus, pois a vitória tua é. Que perturbações venham, se até o inimigo lhe quiser calar, meu irmão, não tema e creia que você conseguirá. Se a Deus pra guerrear, pois a vitória está nas mãos de quem luta. Exalte o nome de Jesus de Nazaré. Resiste agora o inimigo e ele fugirá. Somente a Deus temer e não recua. Toma posse de tua bênção hoje pela fé e exalte a Deus, pois a vitória é tua. Está no nome de Jesus firmada a tua fé, exalte o nome de Jesus de Nazaré. Existe agora o inimigo e ele fugirá. Somente a Deus temer e nunca recua. Vem tomar posse de tua bênção hoje pela fé e exalte a Deus, pois a vitória é tua é. Se está no nome de Jesus firmada a tua